Fala aí, galerinha! Beleza? Professor Brenner na área para mais uma aulinha de física. Tudo bem? Dando sequência na matéria de Física 2, hoje nós vamos falar de calorimetria. Vamos fazer rapidinho uma análise comigo da palavra. Fazendo um corte aqui nesse nome, ó, calorimetria, o que a gente vai trabalhar aqui nesse tema? Então lembra aí, metria tem a ver com quem, hein, galera? Medição. Medição de quem? Olha a palavrinha que vem anteriormente, do calor. Então a ideia aqui é como que a gente vai calcular justamente esse calor. Então, antes da gente começar, vê se vocês conseguem me responder essas duas perguntinhas aí, hein? Por que será que durante o dia é tão quente no deserto, mas à noite é tão frio? E por que durante o dia, quando a gente está na praia, por exemplo, a gente percebe que o vento ele sopra da água para a areia, mas à noite o sentido é invertido? Por que isso acontece? Fica aí algumas perguntinhas para você pensar e tentar responder lá no final dessa aula, beleza? Então vamos começar aqui, gente, falando do calor. Calor já não é novidade para ninguém. Nós já falamos lá na aula de propagação que o calor ele é uma energia térmica em trânsito e ele pode se propagar de algumas formas diferentes. O calor ele sempre vai fluir dessa forma aqui, ó. Sempre do corpo de maior temperatura ele vai perder calor para o corpo de menor temperatura. Olha lá, repara que o corpo A ele tem uma temperatura maior que o corpo B. Então essa é a direção do fluxo de calor. Esse fluxo de calor, ele vai acontecer infinitamente para sempre? Lógico que não. Quando isso parar, quando isso cessar, a gente vai dizer que esses corpos entraram em equilíbrio térmico. O que significa equilíbrio térmico? Igualdade nas temperaturas. Então olha só o que está escrito aí. Calor é a energia térmica em trânsito que se transfere espontaneamente. Atenção nessa palavrinha que daqui a pouco a gente vai voltar nela. Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso obviamente não vai ser para sempre, essa troca ocorre até que atinja o equilíbrio térmico. Que significa o quê? Vamos anotar aí, igualdade nas temperaturas. Então, se no problema disser para vocês que eu tenho dois corpos em equilíbrio térmico, o que você tem que sacar espontaneamente? Esses dois corpos estão na mesma temperatura, beleza? Daí vem essas duas grandezas físicas que nós vamos chamar de capacidade térmica, que nós vamos simbolizar ó, com a letra Czão, C maiúsculo, e o calor específico, que nós vamos chamar da letra Czinho, C minúsculo. Repara um super zoom nessa substância, nesse líquido que está dentro desse recipiente. As moléculas estão representadas como se fosse bolinha. Então o que significa o calor específico e essa capacidade térmica? O calor específico, gente, de uma substância ele corresponde à quantidade de calor que cada unidade de massa deve trocar para que sua temperatura varie em uma unidade, 1 grau Celsius. Em outras palavras, o calor específico ele é uma propriedade da substância. Cada substância, cada material diferente vai ter um valor de Czinho, um calor específico para aquela substância. Já a capacidade térmica de um corpo corresponde à energia necessária para elevar a temperatura de um corpo em 1 grau ou em uma unidade. Repara que as definições elas são muito parecidas, porém existe um detalhezinho. O calor específico é uma propriedade da substância, do material. A capacidade térmica ela representa um todo. Como assim? Eu posso ter substâncias iguais, duas substâncias com quantidades diferentes. Vamos supor que eu tenha aí ao lado um potezinho com menos água. Pum, aparece aí o copinho. Então, como exemplo, vamos supor que eu tenha água nesses dois potinhos. Água em um e água em outro. Se é a mesma substância, é o mesmo calor específico, porque as substâncias são as mesmas. Porém, gente, olha a quantidade de água aí dentro dos potinhos. A gente pode perceber que nesse potinho aqui, a quantidade de água é menor do que a quantidade de água no outro potinho. Então, se nesse potinho tem menos quantidade de água, consequentemente menos massa, então eu posso dizer que esse potinho ele vai possuir uma capacidade térmica menor que a capacidade térmica do outro recipiente. Tá legal? Então, se você reparar nas formuletas que estão escritas aí na sua tela, a capacidade térmica, que é justamente essa letrinha aqui, ó, é o Czão, ela tem relação com a massa e com o calor específico.
Por isso que a gente pode anotar desse jeito. Lembre-se sempre, Czão é igual a m vezes o Czinho. E pela definição de capacidade térmica, a gente pode equacionar também a capacidade térmica como sendo a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Quantidade de calor e variação de temperatura diretamente proporcionais, por isso que está na razão um sobre o outro. Logo, eu tenho duas equações para a capacidade térmica, então se eu igualar essas duas equações, essa equação 1 com essa equação 2 aqui, gente, qual é a conclusão? Que o m vezes o Czinho é o Q sobre a variação de temperatura. Se eu passar a variação de temperatura para o outro lado do igual multiplicando, a gente chega na conclusão do cálculo do Q. M vezes C vezes Δθ é uma formulinha bastante conhecida. Ao invés do Δθ, tem alguns livros que colocam ΔT para simbolizar a temperatura, mas tudo bem, gente, a fórmula é exatamente a mesma. Como a massa e o calor específico, eles serão sempre grandezas positivas, gente, não existe massa negativa, né? O calor específico também vai ser uma grandeza sempre positiva. Então a gente pode perceber que o sinal da quantidade de calor vai obedecer o sinal da variação de temperatura. Se a variação de temperatura for positiva, o meu calor também vai ser positivo. Se a minha variação de temperatura for negativa, o valor do meu Qzinho, o sinal do meu Qzinho também vai ser negativo. Q é positivo, ganhamos calor, recebemos calor. Se o Q está negativo, é uma representação de perda de calor. Mais ganha, menos perde. Beleza? Nesse assunto, gente, é de suma importância que você tome muito cuidado com as unidades de medida de cada grandeza física dessa, gente. Os problemas eles vão trocar essas unidades, vão tentar te enganar, vão tentar te embaralhar. Então, cuidado para você não confundir as unidades de medida. Então, temos 4 grandezas físicas aqui, quantidade de calor, a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Cada grandeza física dessa terá uma unidade diferente. E outra, utilizaremos algumas unidades na prática, porém o Sistema Internacional de Medidas orienta a utilização de outras unidades. Então, muito cuidado, gente, nessas conversões aí. Ora a gente vai trabalhar com unidades usuais, unidades mais práticas, e ora nós vamos trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades. Como que a gente vai saber qual unidade vamos trabalhar? Tem que estar muito atento na leitura do problema. Então, quantidade de calor. Letra Q. Usualmente, gente, vamos trabalhar com a caloria. Massa, vamos trabalhar com gramas. Czinho, caloria por grama grau Celsius. Por que esse palavrão? Se você isolar o Czinho na fórmula desse jeito e substituirmos cada grandeza dessa por suas respectivas unidades, a gente pode ver como que vai ficar. Por isso a unidade do Czinho vai ficar calorias por grama grau Celsius. Tá legal? Mesmo raciocínio para a capacidade térmica, que é o Czão. Olha lá na formulinha. Não é o Q sobre o Δθ? Não é a quantidade de calor sobre a variação de temperatura? Então como é que vai ficar? Vai ficar caloria dividido por grau Celsius. Por isso que a unidade de capacidade térmica vai ficar caloria por grama de grau Celsius. E temperatura, usualmente, grau Celsius. Porém, gente, o Sistema Internacional orienta a utilizarmos outras unidades. Quantidade de calor, joule, massa, quilogramas, calor específico. Consequentemente, fazendo a mesma análise, como é que vai ficar? Joule por quilograma Kelvin. Mesmo raciocínio para a capacidade térmica, joule por Kelvin. E a variação de temperatura é o Kelvin. Então, muita atenção, gente, na hora de conversão entre essas unidades de medida. É aí que você vai tender a errar. E um detalhe importantíssimo, está escrito até aí no cantinho, uma conversão que vamos utilizar direto. Uma caloria, gente, é igual a 4,18 joules. Em alguns problemas, ele pede para você aproximar isso 4,2 joules. Se o problema for bonzinho, ele até facilita a nossa vida. Pede para você aproximar uma caloria para 4 joules. Então, muito cuidado nos dados da questão para você fazer a conversão direitinho. Então, teremos 2 tipos de calor que vamos utilizar com bastante frequência. É o que a gente chama de calor sensível e de calor latente. Primeiro de tudo é a gente saber diferenciar esses 2 tipos de calor. Então, primeiro, o calor sensível é a quantidade de calor trocada por uma substância enquanto ela estiver numa mesma fase.
Então, para ficar mais fácil, o calor sensível é aquele associado a uma variação de temperatura. Então, se a substância muda a sua temperatura, você já tem que saber que estamos falando do calor sensível. Como que vamos calcular? M vezes C vezes ΔT. É o cálculo para o calor sensível, onde já vimos o que significa cada letrinha dessa. Porém, existe também o calor latente. Calor latente de mudança de fase ocorre quando a quantidade de calor trocada por uma unidade de massa da substância para que ela mude de fase a temperatura constante, para facilitar a sua vida. Calor latente é aquele calor que está associado a uma mudança de estado físico. Coloquei MEF aí só para simplificar. Toda vez que você visualizar MEF, você sabe que eu estou me referindo a uma mudança de estado físico. Se o calor é latente, olha aí como é que se calcula, M vezes L, onde M é a massa e L é o calor latente, que justamente é uma propriedade também da substância. A quantidade de calorias que cada grama daquela substância vai precisar para mudar o seu estado físico. Somente uma observaçãozinha aí, gente. Nós vamos fazer uma aproximação, né? Nós vamos considerar sempre que em toda mudança de estado físico a temperatura não varia. Então é uma consideração muito comum para facilitar a nossa prática, para facilitar a nossa teoria, tá legal? Embora a gente saiba que na prática não é assim que acontece. Então, como exemplo, pega aí um exemplinho, um gelo muito geladão lá no seu congelador e coloque numa panela para aquecê-lo. O que vai acontecer com esse gelo? Derreter deve ser a primeira coisa que venha na sua cabeça, mas cuidado, quando falarmos de um aquecimento, temos que pensar em todas as etapas que essa substância pode passar. Então, pegando um gelo muito geladão lá no congelador, ou seja, ele numa temperatura negativa, antes de derreter, olha o primeiro processo aqui, ó, que eu estou sinalizando como Q1. Lembra lá das aulas anteriores, o gelo ele não pode derreter a qualquer temperatura. Em condições normais, em condições de pressão a nível do mar, a gente considera que a temperatura que o gelo muda seu estado físico é o 0 graus Celsius. Então, antes do gelo derreter, primeiro ele vai aquecer. Logo, esse calor que eu sinalizei de Q1, esse calor recebido pelo gelo, esse calor vai ser sensível ou latente? Muito bem, ele vai ser sensível, porque é o calor absorvido pelo gelo que vai fazer com que ele varie a sua temperatura, calor sensível. Porém, o gelo ele continua absorvendo o calor. Se ele já se encontra na sua temperatura de fusão, agora sim, ele vai fazer o quê? Ele derrete. Se ele derrete, ele muda seu estado físico. Lembra da consideração que fizemos? Na mudança de estado físico, a temperatura não varia. Portanto, a temperatura dessa água aqui também, logo após do gelo derreter, será 0 graus Celsius. Logo, esse calor Q2, ele tem um nomezinho também. Se é o calor absorvido pelo bloco do gelo para mudar seu estado físico, chamaremos isso de calor latente. Pronto, acabei de escrever aí na sua tela quem é o calor sensível, quem é o calor latente. Se a água continuar absorvendo calor, gente, porque tem uma chama ali embaixo daquela panela cedendo energia o tempo inteiro. Se a água continuar absorvendo esse calor, o que ela vai fazer? A água que está a 0 graus Celsius, ela vai subir a sua temperatura, ela vai subindo. Ela sobe o quê? Infinitamente? Não. A gente sabe que em condições normais, a água ela tem um teto no seu aquecimento. Ela, no máximo, ela consegue atingir qual temperatura? 100 graus Celsius. Portanto, aquele Q3 ali também, ó, calor sensível. Então você pode imaginar qual seria a próxima etapa. Se a água já está a 100 graus Celsius e ela continuasse recebendo o calor, o que iria acontecer com essa água? Ela ia mudar seu estado físico para vapor. Ela iria evaporar. Consequentemente, esse calor absorvido receberia o nome de calor latente. Outro detalhe importante é a análise gráfica de um aquecimento. Muitas questões, muitos vestibulares costumam, com bastante frequência, cobrar um aquecimento a partir de um gráfico. Você consegue perceber aquela representação anterior do gelinho e das aguinhas aquecendo, representadas a partir de um gráfico? Justamente será um gráfico muito parecido com esse, muito similar, ó, a uma escadinha. O que esses gráficos representam? Repara que isso aqui, ó, entre os pontos A e B, representa uma reta crescente, ou seja, a temperatura sinalizada nesse eixo aqui, ó, aumenta conforme o calor vai sendo absorvido. Olha lá, conforme o calor vai sendo absorvido, a temperatura vai aumentando.
até chegar num valor B aqui. O que representa esse ponto B? Representa justamente a temperatura de fusão, aquela temperatura onde vai acontecer a primeira mudança de estado físico. Então, olha no gráfico, se na mudança de estado físico a temperatura não muda, esse gráfico ele fica exatamente na horizontal. Logo, esses patamares na horizontal representam mudanças de estado físico. Então, entre os pontos B e C, ocorre a primeira mudança de estado físico. No ponto C, representa exatamente o ponto em que a mudança de estado físico acabou. Logo, a substância continua recebendo calor, consequentemente, ela continua aumentando a sua temperatura, até chegar no próximo ponto. Que ponto seria esse? Um ponto de vaporização, a temperatura com que a substância mudasse do seu estado líquido para seu estado gasoso. Então, nesse patamar horizontal, teremos a segunda mudança de estado físico. Se você continuasse aquecendo, o gráficozinho ia continuar também a subir. Se eu fosse representar o esquema anterior para um gelo, por exemplo, essa temperatura de fusão aqui seria justamente 0 graus Celsius e essa temperatura de vaporização aqui seria justamente 100 graus Celsius. Vale ressaltar que a inclinação, gente, dessas retas também, representada entre os pontos A e B e C, D, tem relações com calor específico, tá legal? Aquelas substâncias que possuem menor calor específico, elas vão variar a sua temperatura com mais facilidade. Então, como que eu iria representar isso num gráfico? Essa reta iria ser mais inclinada, por exemplo. Anotem essa observação que ela é muito importante. Então, fica essa dica. Atenção sempre, gente, ao calor específico da substância, pois aquela que tiver menor valor vai variar a sua temperatura com mais facilidade, ou seja, mais rápido. Então, é por isso que quando você vai na praia, por volta de meio-dia, ao pisar na areia, você se queima muito rápido enquanto a água está muito gelada. Isso porque a areia e a água são substâncias diferentes. Se são substâncias diferentes, elas vão possuir calor específico diferente. Se elas vão possuir calor específico diferente, elas vão variar sua temperatura de formas diferentes. Adivinha quem tem menor calor específico? A areia ou a água? Com isso você pode tirar a conclusão. É a areia. Bateu o sol, rapidinho a areia está quente. As substâncias que têm menor calor específico vão ter justamente esse poder de variar sua temperatura com mais facilidade. A água, gente, ela vai ter um calor específico muito alto. É muito comum a gente ver que o calor específico da água líquida, na sua fase líquida, é em torno de 1 caloria por grama grau Celsius. Por mais que o numeral 1 seja um número pequeno para a gente, tratando-se de calor específico, o 1 é um valor muito alto. Ou seja, se ela tem alto calor específico, ela vai variar sua temperatura com mais dificuldade. Ou seja, a água vai demorar mais tempo para esquentar. Belezinha, gente? Deu para entender aí? Então agora veja no final da aula se vocês conseguem responder aquelas perguntas lá no início. Dá uma voltada aí no vídeo e veja se vocês conseguem responder aquelas questões lá no primeiro slide. Belezinha? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. E olha só quem veio dar tchau pra vocês. É o Big Boys. Dá tchau pro pessoal aí, meu filho. Então é isso, gente. Hoje a gente tá aqui se despedindo de vocês, Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de física. Estamos juntos na próxima. Tchau!